Vamos para o nosso encontro de família deste começo de semana, CNN Money e Brasil juntas. Tudo bem, minha querida Lucinda Pinto? Bem-vinda. Obrigada, Thaís. Boa noite. Animada para a semana? Vai ser daquelas, né? Vai ser animada. Vai ser daquelas. A gente estava ouvindo agora o nosso Américo Martins, né, fazendo uma análise muito interessante, dizendo que o propósito da guerra mudou. E ele muda provocado pelo Irã, né? Nessa falha dos Estados Unidos de acharem que isso não aconteceria, né? E vem aí, tudo indica, mais um choque de preços e de custos, Lucinda. O que aconteceu no mercado de petróleo, que começou ontem à noite, né? Ontem à noite, quando os mercados abriram, a gente já teria um vislumbre ali do que seria hoje? No fim das contas, parece que o mercado foi pego meio despreparado, meio já com a guarda baixa, com essa volta aí das declarações, das ameaças por parte dos Estados Unidos e a resistência do Irã. Então, o mercado que vinha meio que relaxando em relação às questões geopolíticas, a gente já ouvia e lia em muitos relatórios de instituições globais, inclusive, de que essa questão geopolítica começava a sair da pauta. Então, agora a gente está vendo exatamente o contrário. Então, a preocupação com o petróleo volta à cena. A gente ainda ouve analistas dizendo que pode ser uma coisa de curto prazo, que talvez essa situação ela não repita, né, o que a gente viu ali há 2 meses, né? Mas a gente não tem como saber. Então, a verdade é que, quando não se sabe, o mercado se antecipa e isso explica essa disparada do preço do petróleo, do dólar em relação às principais moedas do mundo e a queda da bolsa. Então, a gente vai mostrar aqui na tela como é que ficou o fechamento do preço do barril do petróleo do tipo Brent, subiu os dois mais de 9%, né? Então, o tipo Brent superou ali os $83 e o WTI fechou ali na casa dos $78. E essa situação, Thaís, ela coloca em questão um cenário também que parecia começar a se configurar de um alívio de inflação, principalmente aqui no Brasil. Então, a Rita Mundim trouxe aí essa revisão para baixo do mercado, das projeções para o IPCA. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer, porque somente o susto, somente essa volta do tema pode colocar um freio aí nesse ambiente aí, né? Nesse alívio que a gente estava enxergando. E na próxima tela a gente vai ver qual foi a reação desse petróleo sobre os mercados. O Ibovespa caiu 1,20% e teria caído bem mais não fosse a Petrobras. Porque a Petrobras sobe quando o Petrobras e outras ações petroleiras, né? Prio, PetroRecôncavo, a Petrobras subiu 3,5%. Então, ela ajudou a amenizar esse efeito. Mas a Vale, por exemplo, caiu mais de 2%, ações de consumo caíram e o dólar subiu no mundo todo. O dólar subiu em relação ao ien, em relação ao euro e também na comparação com moedas emergentes. Aqui, a cotação ficou em R$ 5,13. Agora, teve uma outra notícia, né, Thaís? Importante hoje lá nos Estados Unidos, que impactou bastante os mercados, que foi a fala do Christopher Waller, que é um dos diretores do Federal Reserve, do Banco Central Americano, que trouxe um sinal de alerta aí sobre o risco de haver um aumento de taxa de juros, ainda mais agora com esse cenário. E foi interessante essa fala do Waller, porque o Fed acaba de ter um novo presidente que vem fazendo uma mudança, quer impor uma mudança importante na comunicação, né, na forma como o Banco Central se posiciona e sinaliza para o mercado o que fazer. E o Waller vem na contramão disso também, né? Quer dizer, tem o recado econômico de política monetária, mas tem o outro recado que o Kevin Warsh, que é o novo presidente do Fed, não vai encontrar céu de brigadeiro ou nenhuma resistência às mudanças que ele quer fazer no funcionamento do comitê. É isso mesmo. O Kevin Warsh, que é o novo presidente do Fed, vem dizendo que ele não é muito a favor de muita transparência. Então, por ele, só será comunicado aquilo que for essencial. Ele não gosta de ficar dando muita projeção, muita indicação do que vai acontecer. E o Waller, que é considerado um dos economistas mais respeitados dentro do Fed, aliás, ele foi candidato a ser presidente agora, ele disse o contrário, que ele
acha que precisa sim, o mercado precisa ter as informações, essa comunicação precisa ser feita. E além disso, ele disse que se os próximos dados de inflação não melhorarem, e a gente está preocupado agora olhando esse preço de petróleo, então vai precisar haver um aumento de taxa de juros, porque o que ele está dizendo é que a inflação hoje ela não é sustentada apenas pelo preço de energia dos combustíveis, mas que a inflação está bastante disseminada. É um pouco o que está acontecendo no Brasil, né, Thaís? Embora a gente tenha visto um efeito positivo desse alívio recente do petróleo, a inflação ela já chegou ali a várias camadas da economia e é por isso que precisa ser monitorado antes de garantir aí que tem espaço para corte de juros. E esse corte de juros hoje, como disse a Rita, está sendo já questionado, quer dizer, primeiro de manhã começamos com uma leitura de que quem sabe ia ter espaço para até mais de um corte, depois de agosto, a reunião de setembro ter corte. Agora fica mais prejudicado, os juros futuros subindo, isso é um pouco a sinalização disso, né, Lucinda? Bem importante essa questão, realmente o mercado de juros futuros, inclusive os contratos mais curtos ali para 2027, que mostram a expectativa do mercado para o comportamento da Selic ainda este ano, todos esses contratos subiram, mostrando essas dúvidas, porque tem petróleo em alta, risco dos Estados Unidos subirem a taxa de juros, isso nos impacta diretamente. Então, esse ambiente todo aí coloca bastante em risco esse cenário de mais cortes de juros. O mercado ainda considera a possibilidade ou a probabilidade de mais um corte de 0,25 ponto percentual. Mas a verdade é que, como você estava falando agora há pouco, a nossa visibilidade de hoje é muito baixa. Então, não dá para ninguém firmar muitos compromissos, porque tudo pode mudar de um dia para o outro. E tem um outro elemento, Lucinda, que começa a fazer preço no Brasil, e você trouxe isso semana passada, que é a leitura do risco político no Brasil. As eleições e as campanhas começando e todas essas coisas que impactam as duas campanhas, né? Tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro enfrentando mais problemas, mas isso também passa a fazer parte da formação de preços por aqui. Lucinda, obrigada, boa semana. Obrigada, boa semana para nós. Amanhã estaremos juntas. É isso mesmo.